E aí, pessoal, tudo bom? Vamos pensar em algumas ideias iniciais para falar sobre nosso comportamento. Quando a gente pensa em negociação, a gente consolida uma série de coisas, né? Nossa habilidade de comunicação, nossa habilidade de se colocar no lugar do outro, a atitude empática, nossa maneira de escutar, a capacidade de escutar, a maneira como temos que observar a realidade de uma forma neutra, ao mesmo tempo entender as nossas prioridades e buscar traduzir isso numa consolidação de interesses e não a busca pela busca. Né? Entender que o conflito faz parte desse processo, mas o conflito como uma ferramenta, né? Não como uma atitude. Né? Existe uma máxima que diz que não importa como você esteja, o que deve vir à sua mente de uma maneira muito controlada, desculpe, né, acabei usando a palavra errada, de uma maneira muito cristalina, é você está no controle. Se você está esbravejando, se é algo que você está definindo como uma ação tática e você precisa esbravejar, você está no controle da ação. Quando a gente pensa em inteligência social, inteligência emocional, a gente entende que ajustar as coisas numa sintonia é importante. Né? Uma das coisas que a gente sempre para refletir, e um dos autores prediletos que eu tenho, e leio, né, com frequência, releio, é que assim, a mente ela trabalha numa sintonia daquilo que você entende que está acontecendo. Então imagina o seguinte, se você entende que o mundo está corrido, sua mente fica corrida. Se você tem que trabalhar a tranquilidade, entende que você tem que fazer isso acontecer, a mente tem que estar tranquila se o mundo está tranquilo. Essa sintonia ela é feita por você. É você que define qual é o papel você quer exercer. Você não recebeu num papel predisposto para você. É você que vai definindo essas coisas. Então, o mais importante, na medida que a gente tem que executar um consenso de equilíbrio das nossas atitudes, da maneira como a gente se relaciona com os outros, e no fim, desse nosso processo de ser e agir dentro de um contexto de negociação, é importante que você se conheça primeiro, dentro de um certo limite. Existe uma ferramenta que eu gosto muito, bem simples, de 4 quadrantes, que tem um nome, parece, do Nepal, né? Zen budista, que se chama a janela de Johari, Johari. A janela de Johari, na realidade, são dois psicólogos americanos, John e Harry, que criam um processo, na realidade, que emolduram um processo que já existe no mundo da psicologia, que tem 4 quadrantes. Um quadrante é eu sei que sei. Então você entende a potencialidade, a fraqueza, os limites, você sabe que sabe. O segundo quadrante é eu sei que não sei. Então ali existe uma realidade de coisas que você entende, que você não sabe e que precisa desenvolver. Existe um terceiro que é eu não sei que sei. Você precisa de ajuda nessa hora, porque de repente algumas coisas você até faz muito bem, mas nunca se testou nelas, nunca viu, não recebeu uma troca, um feedback, uma informação. E daí é importante entender que a nossa relação com o mundo passa por uma estrutura que nos envolve. A gente precisa conversar com as pessoas. E o quarto quadrante é aquele que a gente gostaria de ter no mínimo, né? Ficar pequenininho, porque o resto eu teria tirado daí para os outros 3 quadrantes, que a gente chama eu não sei que não sei. E isso é o mais complicado, né? Então, o conhecer o self, né, entender um pouco mais o seu comportamento, é necessário. Até porque, em determinadas situações, não necessariamente você é a pessoa adequada para lidar com certas estruturas. Né? Nenhuma empresa faz uma negociação com base numa pessoa só. Nós trabalhamos em equipe, em estrutura, às vezes lidamos com as mesmas pessoas mais de uma vez, o que é um aprendizado às vezes difícil, né? Porque muitas vezes a gente começa a trabalhar num terreno minado, onde você e a outra pessoa sabem as fraquezas de cada um. Então, o relacionamento é a primeira palavra. Como é que eu incito, né, motivo, satisfaço de alguma forma certas condições, requisito, para saber que eu estou pronto para aquilo. Nunca 100%, mas a gente precisa entender algumas coisas, né? E essas coisas, elas precisam passar por esse crivo, por essa análise. Se a gente parar para pensar
que, né, estar desperto significa que você sabe o que está acontecendo dentro do seu campo da consciência, né? Você não tem que seguir cegamente pensamentos e sentimentos. Você tem que permanecer ligado no controle. Né? Permanecer no controle não é rejeitar a emoção ou razão, é lidar com aquilo, com o seu estado mental. Né? É a mesma coisa, de repente você começa a comer e você não percebe o quanto comeu até terminar a refeição. Significa que você não estava ali, você não estava consciente. Esse é o conceito da consciência que eu estou dizendo. Né? Quando achamos que queremos alguma coisa, a gente às vezes vai obstinado, né? Mas de repente a gente consegue e a gente percebe que não era aquilo que a gente queria. Né? Então, ouvir o inconsciente significa entender que existe uma série de estruturas na sua cabeça o tempo todo funcionando para que você tenha um pouco mais de quê? De discernimento, de clareza, né? De controle. Né? Existe uma palavra que diz o seguinte: de vez em quando é bom separar e escutar o silêncio. Né? Por quê? Né? Porque você não tem que, às vezes, se desesperar por causa desse mundo agitado. Você tem que entender que estar no controle significa parar e entender o que está acontecendo ao seu redor. Porque senão como é que você vai planejar, né, de uma forma adequada a tua realidade perante a realidade dos outros, entender interesses que de alguma forma podem ter uma pertinência e buscar alternativas para lidar com aquela situação. É importante você pensar nisso, né? Porque antes de qualquer coisa, conhecer você é importante. Dentro do limite, pelo menos, aquilo que impacta você naquela situação que você vai enfrentar. Porque do outro lado, com certeza, as outras pessoas vão estar fazendo um exercício similar. Né? Porque o planejar a negociação, o fazer isso acontecer, significa, acima de tudo, entender como é que você vai conseguir lidar com essa situação e fazer uma relação, no mínimo, vencedora para os dois. Mas se não, lembrando, né, que você deve ter certas metas a atingir, o mundo de quem conseguir praticá-las da melhor forma. Então, nem sempre tudo é ganha-ganha, mas se for ganha-perde, você tem que parar para pensar se você está preparado, né, para que você seja o ganhador. Pensa nisso, porque é por aí que a gente vai começar a nossa aula. Um abraço, meus queridos.